Neste momento, quero saudar a todos com um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele fale poderosamente aos nossos corações e que Ele me use como um instrumento para ministrar a palavra dEle para a honra e glória do nome dEle ao seu coração, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você que está assistindo essa live pelo YouTube, pelo Facebook, a abrir a sua Bíblia. Vamos ler no texto da carta da Epístola de Tiago, no capítulo 5. Eu ia ler a partir do 16, mas eu quero ler a partir do 13, que diz assim: Se está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém doente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore com ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém. Como nós comentamos, o tema que Deus colocou no nosso coração, para nós estarmos ministrando a palavra de Deus hoje, é autoridade na oração. Nós vimos nestes textos da Bíblia de Tiago, que nós acabamos de ler, que a oração é muito importante. Que a oração também feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Nós vemos citando sobre Elias. Elias, no Antigo Testamento, ele orou a Deus. E por 3 anos e meio não veio chuva sobre a terra. E passados 3 anos e meio, ele orou novamente, então a chuva veio. Então, é nessa questão que nós queremos falar hoje, de nós aprendermos a ter, de acordo com a palavra de Deus, autoridade na oração. Durante a minha caminhada cristã, desde a minha conversão, muitos anos, eu venho sendo impactado pela vida de homens e de mulheres de Deus, que foram grandemente usados por Deus. Eu tenho estudado a vida desses homens, que alguns os descrevem até como heróis da fé. Homens como Wesley, Jonathan Edwards, Charles Finney, tantos outros. E nós, observando a biografia desses homens, eles tinham uma coisa em comum: suas vidas de oração. Eram pessoas tinham intensidade na oração. Pessoas que gastavam muito tempo orando, estando em intimidade com Deus e com a palavra de Deus. Essas pessoas aprenderam a dedicar tempo para estar aos pés do Senhor, a estar em intimidade com Deus, a ter o seu lugar secreto com o Senhor, como Jesus nos ensinou e orientou ao nos ensinar a orar. Tenha o seu lugar secreto, entra no teu quarto, fecha tua porta, fala com Deus em secreto, e teu Pai, que te vê em secreto, Ele te recompensará. Tenha esse momento de intimidade com Deus diária,
porque a palavra de Deus nos orienta a fazer isso diariamente. É como tanto a oração como a palavra de Deus, que ele fala que tem que ser algo diário. Até na oração que ele nos ensinou no Pai Nosso, ele nos ensina a fazer isso diariamente. Ele nos ensina a pedir o pão nosso de cada dia. Então é cada dia. Então se eu estou pedindo cada dia, então a minha oração, a minha intimidade com Deus tem que ser diária. Isso é um ensinamento da palavra de Deus. E estes homens, podemos dizer que, como no exemplo de Marta e Maria, eles escolheram a boa parte, assim como Maria escolheu. A história de Marta e Maria está no capítulo 10 de Lucas, a partir do versículo 38 até o 42, em que Jesus está na casa de Marta e Maria decidiu ficar aos pés do Senhor, aprendendo de Jesus, e Marta ficou cuidando das coisas da casa. E uma hora Marta se revoltou e disse para Jesus: Jesus, fala para Maria vir me ajudar. Ela fica aí só aos teus pés, Senhor. Foi que Jesus disse para Marta: Marta, você anda estressada, afadigada com muitas coisas. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Então é uma questão de nós escolhermos sempre a boa parte, de estarmos aos pés do Senhor. E esses homens, como eu falei, eles foram grandemente usados por Deus. Eles impactaram, eles transformaram, tiveram suas vidas transformadas, e das pessoas com quem eles tiveram contato, mudaram suas nações e outras nações também, através do poder de Deus que se manifestou na vida deles por causa da sua vida de intimidade com Deus. Nós entendemos que nós estamos vivendo dias difíceis, dias de desafios. Estamos em plena pandemia, muitos desesperados, muitos sofrendo, vivendo ansiosos, crises de ansiedade, todo tipo de aflições da alma. E nós podemos entender que não temos notícias de uma época em que as pessoas precisassem mais estar na presença de Deus, como a época que estamos vivendo. E eu acredito que nós estamos vivendo dias decisivos na Terra. Nós estamos vivendo uma geração em que as profecias bíblicas estão se cumprindo. Nós estamos vivendo dias em que, como disse Jesus, quando essas coisas acontecerem, ergam os vossos olhos, porque a vossa redenção está próxima. Estamos vivendo os dias profetizados na Bíblia que antecedem a volta de Jesus. E pelo que a gente estuda da Bíblia, a gente aprende que há promessas de Deus, que nos últimos dias essas coisas iriam acontecer, mas que apesar do esfriamento, do sofrimento que iria envolver todo mundo, Deus iria enviar também para os últimos dias uma renovação, um avivamento espiritual para todas as nações, através dos seus filhos, dos nascidos de novo, daqueles que têm a palavra da promessa em suas vidas, como foi profetizado em Joel, capítulo 2, versículo 28, que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, desde o dia de Pentecostes, lá em Atos dos Apóstolos,
passando por vários períodos da história. Nós vemos vários períodos de avivamento que passaram também por esses heróis da fé que nós citamos no início. Mas nós acreditamos que a intensidade e a integralidade dessas promessas, desse derramar do poder de Deus sobre as nossas vidas através da igreja, que irão, como diz aqui, ser derramados sobre toda a carne. Sinais, maravilhas, prodígios, Deus irá derramar cada vez mais, avivar a sua igreja, quanto mais nós nos aproximamos da volta de Jesus para arrebatar a sua igreja. E como nós sabemos, serão arrebatados aqueles que estiverem preparados com as suas lâmpadas, com as suas vidas cheias do azeite, ou seja, cheias do Espírito Santo de Deus. Então aproveite esse mover. Nós estamos falando todos os dias, estamos nos movimentando em oração, em busca de Deus, e temos visto Deus cada vez mais presente. Deus operando milagres instantâneos, na hora. Nós oramos e a pessoa já responde do outro lado: eu senti o toque de Deus. E Deus tem nos falado que isso é apenas o começo. Ele ainda está iniciando a obra em nossas vidas de um avivamento que ele vai começar através das nossas vidas. E quem quiser participar deste mover de Deus, desse transformar de Deus, participe conosco das nossas reuniões de oração e você verá a sua vida e da sua família transformada, recebendo as bênçãos de Deus. Então não perca tempo, se envolva nesse mover, nesse trabalhar de Deus que tem despertado muitos de nós para voltar ao primeiro amor, a orar, a se dedicar em oração, em obedecer a palavra de Deus todos os dias e a receber a orientação de Deus para o seu viver diário. Então, como nós dissemos, nós estamos nesse mover, participando de reuniões diárias de oração. Deus, ele tem se mostrado cada vez mais real, mais presente nas nossas vidas. Nós temos experimentado do seu poder ao praticar a autoridade na oração, que é o que nós vamos falar aqui hoje. A autoridade na oração é algo que não se recebe de graça, é algo a ser conquistado, é algo que nós temos que pagar o preço, temos que dedicar tempo a estar aos pés do Senhor. A nossa carne não quer isso, nossa carne não quer orar, a nossa carne não quer ler a Bíblia, é nós que obrigamos a nossa carne a fazer isso, a orar, a estar aos pés do Senhor. E num breve momento, no começo é difícil, vai patinando, parece que não vai, mas de repente parece que os céus se abrem e você não quer ficar mais 5, 10 minutos, você quer ficar horas na presença de Deus, porque o Espírito Santo passa a se mover em você, você começa a ouvir a voz de Deus, a direção de Deus, a orientação de Deus. É isso que nós estamos vivendo. As nossas orações têm sido direcionadas por Deus através de visões, testemunho interior, revelação da palavra, e o que Deus tem nos orientado a fazer, nós estamos fazendo. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, vamos ler a partir do versículo 7. Mateus capítulo 7, versículo 7, que diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca,
encontra, e ao que bate, se abre. Então, nós vemos aqui uma orientação do Senhor Jesus para nós pedirmos, para nós buscarmos e para nós batermos. Isso tudo está relacionado com a oração. Quem pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Deus diz na sua palavra: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Batei e abrir-se-vos-á. Nos fala de perseverar em oração. Então não é algo para se fazer esporadicamente, mas é algo para se fazer constantemente. A constância e a perseverança na oração é o segredo. Mas a questão que eu quero entrar aqui é a seguinte: se Deus ele já sabe o que a gente vai pedir antes de pedir, se Deus na sua soberania ele vai fazer o que ele quer, da maneira que ele quer e quando ele quiser, então por que nós precisamos orar? Porque se a minha oração não move Deus, se Deus ele vai agir independente de eu orar, qual a necessidade de eu orar? Isso em face da soberania de Deus. Por que é importante eu orar? Por que é importante que eu peça, como diz aqui, que eu peça, que eu busque e que eu bata? Ele não vai fazer de qualquer forma o que ele quiser? Então, por que devemos orar? Por que devemos pedir? Dentre outros aspectos, o que nós precisamos entender por que nós precisamos pedir, né? Isso nós vamos entender mais na frente, tem muitos aspectos, inclusive não dá para a gente entrar nesses aspectos aqui numa ministração de domingo. Nós temos estudado esse assunto de oração intercessória e autoridade na oração todas as sextas-feiras à noite. Já estamos sexta-feira última, agora foi o 6º vídeo, então é muita coisa para nós aprendermos e não dá para a gente falar aqui neste momento, mas eu convido a você a estar conosco para estar aprendendo mais desse assunto, para que você ore com mais autoridade e veja as suas orações serem respondidas por Deus ao conhecer, ao entender qual o propósito da oração. Como diz a palavra de Deus, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então venha para estarmos juntos aprendendo e conhecendo e ser abençoados pelo conhecimento da palavra de Deus. Então a questão de por que eu devo pedir, sendo que Deus vai fazer ou já sabe o que eu vou pedir antes de eu pedir, a questão ou a resposta a isso, dentre outras coisas, é o seguinte: Deus não responde necessidades, Deus responde fé. Por exemplo, nós sabemos que todo homem precisa de salvação, todo homem precisa ser salvo, mas só será salvo aqueles que crerem em Jesus para a salvação. Não serão salvos aqueles que precisam, mas aqueles que crerem em Jesus para a salvação. A graça, nós aprendemos pela Bíblia que ela é pela graça mediante a fé. Nenhum homem será salvo simplesmente porque ele necessita ser salvo. A Bíblia diz que todo aquele que nele crê, que crer em Jesus, esse não vai perecer, esse vai herdar a vida eterna. Então quer dizer que o caminho ou a única maneira de alguém sair da condenação para a salvação é crer em Jesus, é receber pela fé
a salvação em Jesus Cristo. Crer na sua obra salvadora. Crer no que ele realizou por nós na cruz do Calvário e receber essa salvação crendo nisso. Tudo que nós recebemos de Deus, as bênçãos, os benefícios da graça, nós recebemos pela fé, por crer na palavra de Deus. Abra comigo Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Romanos 5, versículos 1 e 2. Diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos entrada pela fé a esta graça. Nós entramos na graça, recebemos os benefícios da graça pela fé, crendo. E é pela graça que nós somos salvos. Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios 2, 8. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E Efésios também, capítulo 1, versículo 13, que diz: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então nós recebemos a salvação pela fé, e Deus ainda nos dá do seu Espírito Santo como um selo, como garantia de que nós somos salvos por Deus. E é este Espírito, diz a Bíblia, que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então nós não sabemos que somos salvos porque alguém disse que somos salvos. É o próprio Deus habitando em nós que testifica com o nosso espírito que somos salvos. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, 6. Diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então não tem jeito. Para receber algo de Deus, você precisa crer e receber em fé. E a fé, diz a Bíblia, vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Romanos capítulo 10, versículo 17, que diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Só que ouvir a palavra não é simplesmente escutar a palavra, mas está relacionado com obedecer a palavra. Vamos abrir em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 20. Deuteronômio 30, 20 diz assim: amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz. Esse dar ouvidos é no sentido de obedecer à sua voz, obedecer à palavra de Deus, obedecer o que ele nos pede para fazer. Então não é simplesmente o fato de ouvir a palavra, mas é a questão de obedecer, de praticar a palavra, conforme Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 25. Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 25, que diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor,
quer dizer, não obedece à palavra, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo esqueceu-se de que tal era. Então a palavra de Deus, ela me mostra o que eu sou. Ela me mostra as minhas falhas para transformar a minha vida. Então, se eu somente escuto, mas não dou ouvidos, não pratico a palavra, não obedeço a palavra, eu sou como alguém que vê a sua imagem no espelho, toma aquele susto do que vê, mas vai embora e esquece do que viu. Versículo 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Então há promessas para quem não somente escuta, mas obedece à palavra de Deus. Então, pelo que nós vimos aqui da palavra, nós podemos entender que todos os benefícios decorrentes da graça, salvação, vida eterna, curas, milagres, eles são recebidos pela fé. É algo que nós recebemos pela graça, sem mérito nenhum da nossa parte, porque nós, como pecadores, não temos como alcançar o padrão de Deus, que é a perfeição. Nós já nascemos assim, diz a Bíblia, que em pecado me concebeu a minha mãe. E para isso, Deus, ele planejou um plano de salvação. E ele enviou seu filho, quer dizer, o próprio Deus, ele teve que vir a esta terra como homem, se encarnar, como diz lá em João, capítulo 1, versículos 2 a 14, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Então ele precisou se tornar um de nós, para que, como homem, ele pudesse viver uma vida perfeita e oferecer o sacrifício perfeito para castigar os nossos pecados na cruz. Por isso, nós só podemos ser salvos ao receber a Jesus pela fé como nosso Senhor, no sentido de que passamos a viver para o obedecer a Ele e não às nossas vontades, e como Salvador, entenda que Ele só pode ser Salvador primeiro de quem o recebe como Senhor, para o obedecer em fé. E como que nós obedecemos a Ele? Observando conforme o que diz a Bíblia. Porque o mesmo Senhor Jesus, ele disse que aquele que crer nele, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre e saltarão para a vida eterna. Então é como diz a Escritura, como diz a Bíblia, não é do meu jeito, não é do jeito dele, é como diz a palavra de Deus. Então aquela questão da pessoa dizer assim, eu sirvo a Deus do meu jeito, você serve a Deus do seu jeito, nem do meu jeito, nem do seu jeito. É como diz a palavra de Deus, do jeito de Deus, não do nosso. Agora, para entender essa questão da autoridade na oração, nós precisamos entender o que o Senhor Jesus fez sobre essa obra intercessora de Cristo por nós, que Ele morreu por nós. Para isso, nós temos que lembrar, voltar no tempo e lembrar o propósito e a missão que Ele criou o homem, como Ele criou o homem. A gente, voltando os nossos olhos para o início, para o Gênesis na Bíblia, nós vamos ver que Deus criou o homem. A Bíblia diz que Ele criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança,
e o chamou de Adão. Imagem e semelhança quer dizer que ele criou o homem muito parecido com ele mesmo, semelhante a ele mesmo. No original hebraico, a palavra Adão, ela é traduzida por homem. Então, algumas vezes na Bíblia, no Antigo Testamento, você se depara com a palavra homem, no original, a palavra é Adão, a mesma palavra que nós encontramos na nossa língua, no português. Então, Deus criou um homem e o chamou de homem. Mas por que isso? Por que essa redundância? Nós, ao entender a Bíblia, nós podemos entender que o que Deus planejou para Adão, ele planejou para toda a raça humana. Então, ele deu uma ordem para esse homem: domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Então, ele deu autoridade e domínio a esse homem sobre a terra. Você vai encontrar isso em Gênesis, capítulo 1, versículos de 26 a 28. E dentro disso, nós entendemos que Deus colocou o homem como representante dele aqui na terra. Era o homem que representava Deus perante toda a sua criação física e natural. E Deus deu a esse homem poder para dominar, autoridade sobre a obra da sua criação. O que aconteceu foi que esse homem, ele desobedeceu a Deus, ele pecou, e por causa do pecado, ele perdeu essa autoridade, e essa autoridade foi transmitida para outro, para Satanás, que o próprio Senhor Jesus mesmo confirma isso e chama o diabo de o príncipe deste mundo. E mesmo por ocasião ali no deserto, quando ele estava sendo tentado pelo diabo, o diabo disse para ele que ele tinha recebido poder e autoridade sobre esse mundo, sobre os governos desse mundo. E ele daria esse governo, essa autoridade a quem ele quisesse. Se Jesus, e daria a Jesus também, se ele se prostrasse e o adorasse. Mas glória a Deus, Jesus não cedeu às tentações do diabo e ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. E quando ele ressuscitou, ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então ele recebeu toda a autoridade e ele deu ordem para nós no final, né? A grande comissão. Isto é, para todos aqueles que se tornassem seus discípulos, que o recebessem em fé, para que nós fôssemos por todo o mundo, pregássemos o seu evangelho, a sua boa notícia de salvação, e todos aqueles que crescem e fossem batizados seriam salvos. Nós falamos tudo isso para nós entendermos o seguinte: que nós só podemos orar com autoridade se nós entendermos exatamente isso que Jesus fez. Ele conquistou a autoridade que Adão perdeu quando ele pecou, e agora ele, tendo resgatado e sendo detentor de toda a autoridade, ele tem todo o poder para nos delegar a autoridade a nós, sua igreja, que somos o corpo de Cristo na terra, para combatermos contra as obras das trevas, como está em 1 João, capítulo 3, versículo 8, na parte B, que está escrito: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, nós podemos exercer essa autoridade que nos foi delegada, porque Jesus tinha, como detentor da autoridade, ele pode nos delegar a autoridade. A autoridade só pode ser delegada por quem tem autoridade.
Um policial exerce autoridade que lhe foi delegada pelo Estado. Ele não tem autoridade em si mesmo, foi delegada. Nós, filhos de Deus, não temos autoridade em nós mesmos, mas nós recebemos essa autoridade de Deus que nos foi delegada a nós, e Ele pode delegar porque Ele conquistou essa autoridade. Por isso que nós oramos em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Esse nome tem todo o poder, tem toda a autoridade. E ao fazermos isso, nós estamos liberando o poder de Deus para agir na vida das pessoas, trazendo cura, libertação e salvação para as vidas. Mas entenda, não é uma palavra mágica em nome de Jesus. Quem exerce essa autoridade tem que ter recebido delegação para exercer essa autoridade da parte de Deus. Então, Deus, ele nos dá autoridade através do que Jesus fez por nós, através do seu sacrifício. E para exercermos essa autoridade, nós temos que estar debaixo da autoridade de Jesus. Então, Deus quer que eu, que você, que nós, e não a nossa carne, não o pecado, não os poderes demoníacos, não as circunstâncias da vida ou qualquer outra força esteja no comando. Sendo que o primeiro passo para receber essa autoridade, como nós falamos e vamos enfatizar aqui, você precisa receber a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Aí você entra em um caminho, um processo de santidade, e você vai crescendo em fé e em graça, sendo transformado de fé em fé, de glória em glória, à imagem de Cristo. E a cada vez mais que você vai se rendendo a Ele, que Ele vai se manifestando na sua vida, vai tendo mais dele em você e menos de você em você mesmo, né? Como disse João Batista, o que importa é que ele cresça e que eu diminua. E assim o poder de Deus vai se manifestando na nossa vida e a nossa oração vai se tornando mais eficaz e vamos conquistando mais autoridade na oração. Então, a questão e a pergunta que nós devemos sempre fazer para nós mesmos é: quem está no controle? Quem está no comando das nossas vidas? E essa pergunta sobre quem está no controle ou no comando é algo governamental. Nós podemos pensar nessa questão de governo apenas no sentido civil. O dicionário Webster, ele define governo como dirigir e controlar, regular por meio de autoridade, influenciar, dirigir, restringir, guiar ou regular o curso de, exercer autoridade, manter a superioridade. Então, exercer autoridade é governar. Então, orar com autoridade é governar. E é disso que nós estamos falando aqui, sobre governar. Não estamos falando sobre política, nós estamos falando sobre oração. Os políticos e os oficiais do governo, eles legislam através de leis e regulamentos feitos por homens. Nós legislamos e governamos através de Deus em nós, através de leis, princípios e atividades espirituais. Um dos principais temas da palavra de Deus é a autoridade governamental. A luta, a batalha espiritual que encontramos na Bíblia é sobre questões como: quem vai governar a humanidade ou quem vai governar o mundo?
E nos aprofundando nesse assunto, nós podemos entender que a resposta para a primeira pergunta define a resposta para a segunda. Quer dizer que, de muitas maneiras, a guerra em que estamos envolvidos é sobre eu, é sobre você, é sobre nós e a quem nós estamos dando ouvidos, se a Deus ou se ao príncipe deste mundo, que é o diabo. Então, Deus quer nos capacitar através do crescimento em fé e em autoridade na oração a vencer o mal, governando o nosso mundo pessoal no agora, todos os dias e em todas as circunstâncias. Quando nós aprendemos a fazer isso, Ele ainda nos chama para nos unir a Ele no seu governo geral sobre a terra, nos tornando participantes ativos de sua guerra contra o mal e sua luta pela vida. É ou não é uma aventura emocionante, empolgante, nós sermos parceiros de Deus para transformações de vidas nesta terra? Ao crescermos em fé e executarmos nossa autoridade na oração, nós nos tornamos parceiros de Deus, cooperadores de Deus, para trazer os benefícios e as bênçãos da sua graça, e tanto para nós, para nossa família e com todos aqueles com quem nós tivermos contato. Agora, ao terminar essa meditação sobre autoridade na oração, e que fique bem claro, isso aqui é apenas uma introdução ao assunto. Nós estamos estudando isso há várias semanas e estamos nos aprofundando nessa questão. E estamos vendo as pessoas mudarem até suas formas de orar, que antes eram tímidas, eram orações fracas, sem poder para tomar a sua posição de autoridade, e os milagres e as curas e as respostas de Deus têm vindo na hora, como nós vimos o Celso e a Tati falar agora há pouco. Mas, terminando aqui sobre esse assunto, eu quero dizer para vocês que eu não quero que essa ministração ela tenha um ar de religiosidade. Nós temos muitos clichês em nosso meio, né, por aí, na igreja, no meio evangélico, como frases como governar e reinar, como ser mais do que vencedores e outros mais. E embora todas essas sejam expressões bíblicas, e com certeza nós as iremos usar para exercitar a nossa fé, a questão é que para muitos cristãos, essas expressões não são realidades, mas sim uma forma de pensamento positivo. E seguir simplesmente um pensamento positivo, declarar atos ou palavras sem o poder ou a substância que deveria acompanhar essas declarações, descreve simplesmente uma forma de religiosidade. E essas frases, elas têm se tornado muitas vezes frases de negação religiosas, dita entre os cristãos apenas para consolá-los, mas sem estar acompanhadas do poder e da autoridade que elas têm. Então ela vem de uma mentalidade que apenas jorra slogans, versículos sobre vencer, enquanto as pessoas, na verdade, estão sendo açoitadas pelas circunstâncias da vida e pisadas pelo adversário a cada passo que elas dão. Então, para muitos cristãos,
Parece que basta ser chamado de vencedor ou pensar de si mesmo como vencedor, e a vida abundante nos é prometida por nosso Senhor, que Ele nos oferece, é para essas pessoas apenas uma esperança, talvez uma intenção, mas não é real nas suas vidas, porque a realidade que elas vivem, na verdade, são essas. Eu vou declarar aqui: as mentes delas são controladas pelo pecado e por pensamentos ruins, nocivos. Os casamentos delas fracassam, como os do mundo também fracassam. Os filhos delas crescem questionando a realidade da existência de Deus ou da relevância de Deus para a vida delas. Os negócios delas fracassam, como os daquelas pessoas que não conhecem a Deus. Essas pessoas vivem em muita pouca paz e alegria, experimentando o mesmo estilo de vida estressado daqueles que não conhecem a Deus, dos incrédulos. Então, não é de se admirar que a maioria dos não salvos, dos que não são nascidos de novo, não veja a necessidade de ter Deus. Que diferença Deus faria na vida delas? Eles questionam, olhando por exemplo dos cristãos, se a vida dos cristãos é tão igual ou pior que a deles. Muitos falam sobre o poder da oração, mas raramente eles oram. Com frequência, em decorrência disso, eles vão ver muito menos resposta às suas orações, porque não tem intimidade com Deus. Eles falam até sobre um Deus todo-poderoso, que está no comando, mas que parece estar perdendo controle sobre a nossa nação, sobre as nossas escolas, sobre o nosso governo, sobre a nossa cultura em geral. Eles cantam de uma maneira convincente, como quem dizem: vamos lá, vamos tomar essa cidade, mas na realidade não estão conquistando cidade nenhuma. Onde está o poder? Porque querem viver ou conquistar as pessoas no social, no natural. E isto não convence, não atrai, não transforma vidas. O que transforma vidas é o poder de Deus, é a unção do Espírito Santo. No entanto, lá vamos nós para os cultos, semana após semana, aprender os nossos jargões evangélicos próprios e tomar uma dose de negação, enquanto nos perguntamos por que o restante da sociedade, ou mesmo os nossos filhos, eles acham que vivemos em um mundo religioso, de faz de conta, fora da realidade, de desempenho sem poder. O que há de errado com essa imagem? Alguma coisa precisa mudar e pode mudar. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso e tudo que Ele disse a nosso respeito é a verdade. Suas promessas irão se cumprir. Por isso, por meio dele, nós escutamos o Amém. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Certamente nós podemos reinar em vida e ser os vencedores que Ele pretende que nós sejamos, assumindo o controle do nosso mundo pessoal e transformando o mundo que nos cerca. Nós não temos que permitir que o pecado, que Satanás ou as circunstâncias da vida nos derrotem e nos mantenham escravizados. Então, meu irmão, começando com o seu mundo particular, se entregando a uma vida verdadeira de intimidade com Deus,
aprendendo a exercer autoridade na oração, os seus pensamentos, o seu corpo, os seus atos e, finalmente, os seus destinos serão ordenados por Deus. Através de Cristo, nós podemos assumir todo o comando das nossas vidas. Ele nos dá autoridade para governar e reinar. Exerça essa autoridade que Deus lhe deu em todas as áreas da sua vida e seja verdadeiramente, como diz a palavra, mais do que vencedor. E não somente isso, o plano de Deus é que sejamos parceiros dele na terra, em esferas mais amplas de influência e de autoridade. O seu mundo universal, Jesus, o Rei dos Reis, o Rei soberano, ele quer reinar sobre a terra, ele quer governar sobre instituições, culturas, sociedades e governos através de nós, e isso será possível através de nossas orações, quando nós aprendemos a orar com autoridade. Então, é o meu apelo aqui. Ele precisa de você, precisa de cada um de nós. Sua escolha e o seu envolvimento nesta guerra, nesta batalha é crucial. Foi oferecido a você e a mim o grande privilégio de ajudar a responder para a terra a pergunta: quem está no comando? Vamos usar, como diz a Bíblia, serpentes e escorpiões e sobre toda a força do maligno. Vamos derrotar o diabo, vamos entronizar ao Senhor Jesus, exercendo a autoridade que ele nos deu para governar e dominar através da oração. Que essa palavra tenha abençoado a sua vida. Eu quero terminar esta palavra fazendo mais uma oração, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que, como diz, ela é viva, ela é eficaz, e ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, fazendo divisão entre juntas e medula, Senhor. E a tua palavra não volta vazia, que ela cumpra o propósito para o qual ela foi enviada nesta manhã, Senhor, abençoando as vidas, transformando as vidas, renovando as vidas, e nos conduza a um novo nível de intimidade contigo, de autoridade e de poder, Senhor, que é o que as pessoas precisam, do teu poder, da unção do teu Espírito Santo, para te conhecer e não de ouvir falar, mas de experimentar a tua presença na vida delas, que as suas vidas sejam transformadas. Eu oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos e dos ouvintes dessa palavra, em nome de Jesus. Amém.